Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, a gente vai conhecer uma sala de aula no meio de um bosque, lá da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. Também no quadro é o seguinte, a gente vai continuar com a série Construindo a Educação. O nosso convidado de hoje já está aqui, sempre muito simpático, sorridente. Hoje eu vou falar com Ricardo Medeiros, que é assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Educação. Tudo bom, Ricardo? Tudo ótimo, tudo rosa. Opa, é isso aí. Estamos no Outubro Rosa, né? Exatamente. É isso aí. E a Secretaria de Educação está fazendo um trabalho, todas as Secretaria de secretarias. Educação e as demais secretarias, sob o comando da SOMAR, né, estão todas engajadas nesse momento, que é um momento de conscientizar as mulheres no combate ao câncer de mama. Muito bem. Bom, a gente quer saber o seguinte, você nasceu em Joaçaba, no meio oeste. Quem nasce lá é o quê? É Joaçabense. Joaçabense. Joaçabense fica a 460 quilômetros, indo por Lages, Aham. né, daqui, né? Mas eu nasci em Joaçaba e coladinho a Joaçaba tem Erval do Oeste. Então, eu nasci, foi o último parto normal que a minha avó paterna fez, a minha mãe, e aí nos transferimos para Erval do Oeste, atravessamos o Rio do Peixe. Então, quem mora em Joaçaba é Joaçabense, quem mora em Erval do Oeste é Ervalense. Ervalense. Você não tem sotaque? Não tenho. Eu nasci em 63. Em 67, meu pai militar, meu pai veio com a família para cá, para Florianópolis, 67. 68, voltamos para a região do meio oeste, também lá em Erval do Oeste. Depois, em 70, viemos para cá, 75 para lá. Vai e vem. E em 82 eu vim para cá para fazer cursinho pré-vestibular. Então, quer dizer, ok. bola de ping-pong, toque, toque. E aí eu fiquei sem sotaque. Não falo desse jeito, como o pessoal de lá, com todo o carinho e respeito, que eu tenho familiares ainda morando na região, mas também eu não tenho, não é o... Olha só quando bate o vento sul, daí eu dou uma cantada. Mas um pouco também da tua cultura no rádio, já a gente vai falar sobre isso, um pouco também dos teus estudos na comunicação, na área do jornalismo também. Eu acho que a gente acaba conhecendo muita gente e perdendo um pouco os sotaques, né? Você falou que veio para cá, aí já em 80 aí? Em 82... Para fazer cursinho? Aí 82. eu vim fazer o famoso cursinho pré-vestibular Barriga Verde. Oxe, olha só. Do Cori-Coriguase. Essa é das antigas, né? E você colocou aqui para a gente estava conversando antes aqui, né? Você foi estudou, fez o cursinho para passar na Federal e você foi o terceiro negro a cursar jornalismo na Federal. Como é que foi isso? A vida da nossa família não foi uma propaganda de margarina, né? Foi de muito sacrifício, de muita pobreza. A minha mãe teve 10 filhos. E meu pai era militar, ganhava muito pouco. Ao invés de livros, ele tinha que colocar comida na mesa. E era minha única forma de ascensão social. Passar na Universidade Federal de Santa Catarina, uma instituição gratuita. E era o único local onde havia o curso de jornalismo. E eu estava ciente que eu queria fazer o curso, né? Que surgiu em 79. Eu tinha um ritual. Antes de dormir, eu morava no Morro da José Boatê, a minha parede era cheia de fórmulas e de macetes. Eu lia todos aqueles macetes, rezava e pedia aquele ser superior para passar. E deu certo. Tornei-me o terceiro negro. O primeiro, o José, o segundo, o Valdir Cachoeira, e o terceiro, filho de Margarida e Sebastião, Ricardo Leandro de Medeiros. Bom, assim que você terminou o curso, você logo já entrou na área da comunicação, algum veículo, ou durante a faculdade já estava ali se engraçando com algum veículo de comunicação? Primeiro que eu era um rato de estúdio, como a gente diz, né? A gente usava, né, aqueles equipamentos, Aikai e tal, rádio, fita cassete, a montagem era uma loucura. Tudo era analógico. Meu Deus do céu. Tudo era na mão. Né? E aí eu passava muito tempo na instituição, né, no curso de jornalismo da UFSC e dentro do estúdio de rádio. Então eu sabia que eu queria
realmente trabalhar em rádio num primeiro momento. Então, em 85, eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura, quando ainda não era da Igreja Católica. Era, os estúdios Era uma ficavam... AM, né, para o pessoal de casa entender, uma rádio AM, né, que existiu aqui, muito tradicional, revelou grandes profissionais, né, e ficava ali os estúdios no Morro da Cruz. Então, no terceiro ano, 85, estava no terceiro ano do curso de jornalismo, fui convidado. Aí quando eu estava lá com Roberto Alves, trabalhei com Gastão de Bois, Polidoro Júnior. Tem uma curiosidade aqui, que o teu nome, Ricardo Medeiros, é um nome artístico, né? E quem que te deu esse nome? Ricardo Leandro de Medeiros. Eu fui trabalhar no esporte. Ricardo Leandro, gente... Estava lá o Petit Comitê reunido para definir o nome artístico de Ricardo Medeiros. Ricardo Leandro, não. Ricardo de Medeiros, não. Ricardo Medeiros, fica mais corrido. Aí eu dizia, tem gol! Aí você fazia o papel do plantão esportivo, né? Aquele cara que fica no estúdio. Na retaguarda. Né? Na retaguarda ali, malhando todas as informações, quem está jogando, os times que perderam, os times que ganharam, trazendo essa informação. Né, para o ouvinte, que até hoje funciona dessa maneira. Né? E o Vicente Luiz, narrador, ou o Miguel Livramento, né? Tem gol onde? Ricardo Medeiros. Então, é mais rápido você falar Ricardo Medeiros sem a preposição de. E aí você acabou adotando esse nome. Aí agora é Ricardo Medeiros. Dizem que por trás de uma grande equipe esportiva, principalmente na transmissão, tem que ter aí um ótimo, né, cara de estúdio ali, né? Um ótimo plantão, porque se o plantão não for bom, a coisa desanda. É verdade isso? Exatamente. Eu vivia com 2 rádios na minha frente, até às vezes 3 rádios e dá-lhe telefonar. Como é que está aí o resultado? Hoje está tranquilo porque a galera, né, acessa a internet, mas naquela época, como eu falei agora há pouco, né, o negócio era mais ali na mão mesmo, você tinha que ouvir vários áudios ao mesmo tempo e tinha que estar concentrado ali para passar a informação. Primeira rádio foi a Rádio Cultura? Rádio Cultura. Mas eu circulei, eu fui com a equipe para a Rádio Guararema, depois trabalhei também na Rádio Guarujá, passei pela Diário e CBN Diário, né? Foram algumas emissoras, foram essas as emissoras pelas quais eu passei, e também fazia boletim para o interior de Santa Catarina, lá para Erval do Oeste. Bom, esse início da comunicação no rádio acabou te trazendo uma paixão muito grande, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Uma paixão que perdura até os dias de hoje. A gente vai para um intervalinho rápido aqui, na verdade. Daqui a pouquinho eu quero voltar para falar sobre a tua continuação nos estudos, né? Você fez mestrado, doutorado, e eu quero saber onde é que foi. Bom, agora a gente chama a nossa matéria especial. O Educa Floripa tem visitado muitas escolas e nessa caminhada para conhecer projetos e ações, nossa equipe acaba se deparando com várias iniciativas que valem a pena ser mostradas. Uma delas vem da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, que tem uma sigla, né? Tem EBIAS. EBIAS, isso mesmo. Um exemplo de como é importante revitalizar e investir em áreas verdes dentro das unidades. Confere aí. Olhando assim, parece que estamos em meio a uma floresta, mas a verdade é que a gente está dentro de uma escola. Seja bem-vindo ao Bosque da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva. Uma verdadeira sala de aula verde, um universo a ser explorado. Espaço onde os estudantes podem discutir a relação do homem com o meio ambiente, falar sobre preservação, fauna, flora e muito mais. Um local que foi cuidadosamente planejado. Regina, esse bosque é uma das pérolas, digamos assim, da escola. O projeto dele começou a ser desenvolvido em 2006 e ele foi executado em 2011. Conta um pouquinho pra gente sobre a história aqui desse espaço. Então, esse espaço aqui era um espaço lateral da escola que era um alagadiço, né? Então, a gente não tinha um uso dele pedagógico. Foi quando, em 2006, um grupo de professores teve a ideia de criar um projeto para fazer os decks, fazer uma sala verde e fazer a comunicação visual tátil dele em aço inoxidável, né? Então, para que tenha acessibilidade, que qualquer pessoa consiga entrar aqui e entender esse ambiente, visualizar esse ambiente. E aí, em 2011, nós conseguimos finalizar a execução desse projeto, né? Que depois virou ponto de encontro de várias creches, né, da educação infantil, a visitação de várias outras escolas, e é um espaço riquíssimo de desenvolvimento de trabalho pedagógico aqui na escola, porque além de ser um ambiente extremamente saudável, agradável de estar,
é um ambiente que tem uma riqueza muito grande pedagógica para explorar esse espaço. Exatamente isso que eu ia falar, porque existem diferentes plantas e diferentes situações aqui. Isso. Naquele momento, em 2011, nós criamos um projeto que até tem a placa na entrada do bosque com uma pergunta desencadeadora: quem mora nesse bosque? Né? Então, a partir dessa pergunta desencadeadora, que foi inclusive proposta pelos próprios estudantes naquele momento, a gente trabalha todo o aspecto da fauna, da flora, da questão da sustentabilidade, da educação ambiental, da nossa convivência com o ambiente, né? Como essa ocupação humana dos ambientes. Então, enfim, tem um leque gigante de opções. Inclusive, trabalhamos bastante aqui as histórias de Franklin Cascais sobre, né, as histórias da ilha, enfim. Então tem um universo gigante de assuntos assim que podem ser explorados. E uma diversidade de espécies. Nós temos o cágado, o gambá, o lagarto, as cobras que moram aqui, e todos eles são assim desencadeadores de vários outros assuntos que a gente vai discutindo com as crianças, né? Vez ou outra, o cágado da cria, nascem os filhotinhos e eles vão caminhando pela escola inteira, então os alunos encontram os filhotinhos caminhando e trazem pra gente recolocar eles no bosque. É incrível. É um espaço de descobertas e de aprendizado. Ele fica aberto para outras unidades? Assim? Ele fica aberto, qualquer unidade pode vir fazer a visitação, inclusive a comunidade também tem isso aberto para vir aqui, caminhar, mostrar para os seus filhos, né, os pais mostrarem para os filhos. Inclusive no final de semana a gente deixa aberto também. Tudo que tem aqui está catalogado e vocês têm placas também em libras. Isso, essas placas elas são em aço inoxidável e elas têm tanto a inscrição do sinal em libras quanto a inscrição em braille. Para que qualquer pessoa que venha aqui possa entender em que ambiente, que espécies que tem aqui no bosque. E vocês tiveram até a consultoria, digamos assim, de alguns alunos na época que isso foi criado para fazer esse trabalho. Foram os próprios estudantes surdos e o estudante cego que levantaram quais espécies que seriam mais interessantes de catalogar e colocar nessas placas. Voltando com o nosso entrevistado aqui, hoje a gente conversa com Ricardo Medeiros. Ricardo, você na sua adolescência fez cursinho, passou para a Federal, né? Entrou para o meio da comunicação através do rádio, trabalhou em várias emissoras de rádio, mas você não parou por aí. E aí você resolveu fazer um mestrado, fez doutorado também, só que você não fez aqui no Brasil não, né? Onde é que foi? Não, eu era casado na época, né? Dava aula na Unisul em Tubarão, né? E a minha esposa, ela queria fazer doutorado fora do país. E como? Aquela bela frase, estamos juntos, estamos juntos. E aí a família resolveu fazer doutorado fora do país. E nós chegamos à conclusão que um bom país seria a França, né? Nós ficamos no total 4 anos e meio, né? No primeiro ano eu fiquei aprendendo a língua, porque aqui eu tinha feito apenas 5 meses de francês e eu sabia me virar, mas não deslanchava, dava aquela travada. Então eu fiquei 1 ano fazendo o curso de francês juntamente com nigerianos, libaneses, lá na França holandeses, poloneses e assim por diante. Lá no bairro onde a gente morava, tinha um cursinho lá, gratuito. Qual que é a cidade? Le Mans. Em português o pessoal fala Le Mans, né? Onde tem uma corrida famosa. 500 milhas, é isso? 24 horas. 24 horas Le Mans. Exatamente. Agora já tem 24 horas de carro, de caminhão, de moto. É um grande evento aí, né? No verão, lá no início do verão. E aí o primeiro ano eu fiquei estudando, a minha ex-esposa já tinha ido para a universidade, e aí no segundo ano eu comecei a fazer o mestrado lá, consegui fazer o mestrado em 1 ano, e a minha diretora de tese, ela gostaria de saber se eu queria fazer doutorado. Aí eu disse para ela, olha, eu tenho 2 anos pela frente, não sei se vou conseguir. Ela disse assim, se você não terminar aqui, você termina na tua terra e vem defender, volta a defender. Só que devido à minha dedicação, eu terminei em 2 anos e a minha diretora pediu uma licença especial para a universidade para que eu pudesse defender a minha tese, porque isso não tinha acontecido. Alguém que tinha feito em apenas 2 anos o doutorado. Então, eu saí de lá
com 2 diplomas, quer dizer... Título de mestre e o título de doutor. Doutor. Qual foram os temas que você defendeu? Quais foram as suas teses lá? Eu trabalhei em cima de radionovela. Radionovela? Radionovela, né? Eu fiz uma pesquisa né, sobre os anos 1960. Né? Eu fiz um paralelo entre publicidade inseridas durante o período de radionovelas. E a emissora na qual eu me concentrei foi a Rádio Diário da Manhã. Que foi uma rádio que existiu aqui, depois ela passou a ser CBN Diário, né? Ela saiu do modelo popular, né? Aquela coisa do entretenimento, depois ela passou a vestir a bandeira da CBN Diário e agora é só CBN Floripa, né? E agora migrou para o FM também. Uma tradicional AM, junto com a cultura também, né? O pessoal que passou por lá fez história. Mas eu queria fazer um parênteses. Quer dizer, eu me sinto bastante vitorioso. Eu me tornei o primeiro negro doutor em rádio de Santa Catarina. Né? Alguém disse assim, Ricardo, você se sente alegre por isso? Por um lado, sim. Por outro lado, não. Né? Porque eu acho que está faltando nesse país mais oportunidades. As pessoas não gostam de tocar nesse assunto, mas existe ainda uma ferida muito grande. Meu pai, preto retinto, minha mãe, branca, de origem alemã, olhos verdes. A união deles nasceu quem? Ricardo Pardo, portanto, da raça negra. As pessoas confundem. Na raça negra existe o preto e existe o pardo. E foram 353 anos, 3 anos de escravidão. E quando foi resolvido que não haveria mais negro escravizado, esse negro escravizado foi para a rua, sem nenhum tipo de indenização. O negro precisa de oportunidade. É por isso que eu defendo muito as cotas. E quando nós falamos em cotas, as pessoas... Mas cotas para negros... Se você vai ler a lei, que este ano completou 10 anos de cotas, 50% de vagas em universidades e em institutos federais, 50% são para pessoas que estudaram em escolas públicas. E aí sim, dentro de escolas públicas tem cotas para negros, para deficientes, pessoa de baixa renda e para índios. Dentro desses 50%. Dentro desses 50%. Então, oportunidades. Eu gostaria que mais pessoas chegassem a esse nível que eu consegui atingir. E eu sempre dedico isso, né, ao ser superior, à minha vontade e aos meus pais. Eu ia falar agora, também você correu atrás e se esforçou bastante para chegar onde você chegou, né? E isso é louvável. E aí, na França, qual foi o teu maior problema para se adaptar? Como é que é a comida lá? Você falou que estudou francês, né? Mas qual foi a maior dificuldade? O clima? Os franceses são legais? Recebem bem? Nós moramos num clima tropical. Então a gente vive sorrindo, né? Claro, é uma força de expressão, vive sorrindo, né? A gente diz bom dia para todo mundo e a gente não fica só num bom dia. A gente já quer saber da vida da pessoa, para que time torce, o que vai fazer no final de semana. Então, esses somos nós. E lá, na minha cidade, Le Mans, que fica a 200 quilômetros de Paris, 8 meses praticamente é de frio. Consequentemente, isso atinge o teu moral. Então, você vai ficar sorrindo no frio, você fica mais pensativo, introspectivo. Então, isso já foi um choque para mim. Outra coisa é você dizer, eles são muito educados, dizem bom dia, só que eles não vão além do bom dia. Nós sim, que bom dia. Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi teu dia, final de semana, tal? Não, lá não. São educados. Aí quando você quer ir, até eu falo assim, ó, bonjour, né, que é o bonjour, eles não vão além do bonjour. Eles só ficam. Aí quando eles são perguntados, eles ficam assim, mas o que esse cara quer saber? Onde eu moro? Se eu tenho filho, se brasileiro eu tenho filho. Não, brasileiro já vai falando. E o toque, e a história do toque. Nós somos do toque. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente conhece alguém, daqui a pouco a gente já tá meio abraçado. Mas que coisa é isso que tu tá me tocando, cara?
Lá é a coisa mais distante. Aí eu já me policiava. Opa! Foi a maior dificuldade que você teve lá, foi essa coisa do relacionamento, então, com o francês. Né? Exato. E a carne lá é muito cara. Ah, é? Muito Mas cara. a carne aqui também tá cara. Agora Sim, tá mas cara. antes comia muito frango, né? Muita lasanha, muita batata, né? Linguiça, o churrasco lá era limitado. Ricardo, já já a gente vai voltar para falar sobre os livros que você escreveu. E antes eu quero falar aqui, chamar o quadro aqui, é o seguinte, o nosso momento de reflexão com Maurício Pereira, que está apresentando a série Construindo a Educação, onde, através de uma analogia, ele nos conduz a uma reflexão. Afinal, quais são as bases e os elementos essenciais na construção do prédio chamado educação? No episódio de hoje, ele fala sobre questões fundamentais que estão compondo o primeiro andar. É o seguinte, a educação é um prédio. Esse é o nosso nome, o prédio da educação. Ele fica na rua, o tempo é só de ida, Manuel de Barros. Nós vamos começar construindo esse prédio pelo primeiro andar. E você que vai me acompanhar nessa série vai saber, e o térreo? Você não falou do térreo. Vai até o final, que quando eu chegar na cobertura, eu vou falar do térreo. Mas eu vou começar no primeiro andar. O nome do primeiro andar é energia humana. É isso que move a educação, a energia humana. A energia humana tem que ser positiva. Um professor, ele tem que ter energia humana positiva, ele tem que ter vibração, ele tem que ter alma, amor no coração para fazer as coisas acontecer. Esse é o nome do primeiro andar, energia humana. E nós temos no primeiro andar vários apartamentos. O primeiro apartamento é o 101, chama-se humildade intelectual. Na educação, eu preciso ter humildade intelectual. Ah, professor que está me vendo, você ensina, mas você, acima de tudo, tem que aprender. Aprender contigo mesmo, aprender com teu estudante, aprender com teu colega. Se você não frequentar o apartamento 101, você não será um professor nota 10. Um professor nota 10 adora estar no apartamento 101. Temos o apartamento 102. O nome desse apartamento é empatia. Eu queria abrir a porta desse apartamento, queria entrar no 102. A empatia, ela é regada pelo corredor desse apartamento que se chama amor. O professor, aquele que lida com educação, precisa amar primeiro a si, depois seus estudantes. Amar aquilo que faz, amar a educação, amar a sua disciplina, amar aprender, amar a conviver. Caminhando, a gente vai para a sala. Chegando na sala do apartamento 102, que tem como nome empatia, o nome da sala é gentileza. Dizem que gentileza gera gentileza. Pois bem, gentileza é a essência da educação. A gente vira assim à direita, tem um quarto, chama-se solidariedade. Solidariedade é dar a mão. O estudante está com dúvida, não chame ele de burro. Quem é você para julgar o outro? Pergunte, questione, vê qual é a dúvida. Se ele está com dúvida, de novo, você tem que ter solidariedade. Solidariedade é fundamental na educação. E no apartamento 102 também tem do lado a fraternidade. Fraternidade é você estar junto com o outro. Fraterno é aquele que aprende junto, que está junto. E eu podia caminhar por esse apartamento 102, que é da empatia, mas eu queria sair dele e entrar no apartamento 103. E o apartamento 103 é da flexibilidade cognitiva. É a capacidade que o professor tem de mudar a sua maneira de ser. Isso! Mudar o que pensa. Isso! Mudar a sua metodologia de dar aula. Isso! Mudar. E dessa forma ele se transforma todos os dias num outro professor. Porque todos os dias ele tem uma outra plateia. A plateia se renova. Os estudantes chegam diferentes do dia anterior. Porque eles viveram, aprenderam, viram novas experiências. O apartamento 104
é o apartamento da inteligência emocional. Ah, não caia em armadilha, professor. Entra todo dia nesse apartamento 104 da inteligência emocional. Não caia nas armadilhas do seu colega de trabalho, do seu estudante que faz uma pergunta que tu fica irritado. Muitas vezes a vontade é aquela infeliz de ir para cima dele. Não caia na armadilha. Ele não fez isso por querer, ele fez sem querer. E mesmo se foi por querer, essa pergunta danada, não caia na armadilha. E se você frequentar o apartamento 104, a tua vida vai até melhorar, porque a inteligência emocional é a habilidade que você tem de não cair em armadilhas. O apartamento 105 é um apartamento também importante para a educação, que é o apartamento da iniciativa. Temos que iniciar novas aventuras na educação, novos projetos, né? Novas atividades, novas experiências, novos aprendizados. Mas, acima de tudo, temos que entender que o apartamento 105 ele tem como nome não só a iniciativa, mas também a acabativa. Tem que ir até o final, comece o projeto, termine o projeto, aprenda com ele, inicie e termine a acabativa. O apartamento 106 é o apartamento da adaptabilidade às mudanças. O mundo está mudando, professor. O mundo está mudando, estudante. O mundo está mudando, diretor. Você tem que se adaptar a essas mudanças, porque se você não frequentar o apartamento 106, tu não consegue ser um bom professor em pleno século XXI. O apartamento 107 ele é também fundante na educação e por isso que ele está no primeiro andar. O apartamento 107 chama-se Trabalho em Equipe, olha que lindo isso, trabalho em equipe com aprendizagem afetiva. O que significa isso? Significa que o trabalho em equipe tem que aprender junto. Tem que estar junto do estudante, tem que entender que o estudante é gente como a gente e quer aprender, quer ter amorosidade, quer ter carinho, quer ter respeito pelo professor. E você, professor, porque está lá teoricamente, tem mais experiência, mais aprendizado, não significa que você vai atropelar esse cidadão. Então, frequente o apartamento 107, que é o apartamento do trabalho com aprendizagem efetiva. E o último apartamento do primeiro andar é o apartamento 108, que chama-se liderança. Mas aí, para eu deixar você com gostinho, o apartamento 108, ele é tão importante para a educação que nós vamos gravar um programa especial sobre o apartamento 108, que é a educação. Então, meus queridos, é o seguinte, a educação transforma, o prédio é educação, o primeiro andar é energia humana, e um beijo no coração e um grande abraço. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa. A Ricardo Medeiros, hoje você é assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, mais conhecida como ASCOM. Como é que funciona a secretaria? A ASCOM faz media, né? O trabalho do assessorado. O assessorado pode ser o nosso querido secretário de Educação, professor Maurício Fernandes Pereira, pode ser um diretor do órgão central, né? Faz o meio de campo entre o assessorado e os veículos de comunicação e também vice-versa, né? Então, nós nos convidam para darmos algum tipo de entrevista, eu vou lá, falo com o secretário, com o diretor, né? Alguma denúncia, eu também faço esse meio de campo. E também nós produzimos diariamente uma série de matérias, né? Ou notas, e nós enviamos para todo tipo de veículo de comunicação, site, rádio, TV. São fornecedores de informação, né? Tudo que for referente à secretaria passa pela ASCOM. E não só fizemos isso, também como a gente produz uma série de artes, né, sobre os mais diversos assuntos, tipo Dia do Professor, que ocorrerá em breve, Dia da Criança, Dia da Consciência Negra e assim por diante. E também nós vivemos um mundo digital. Consequentemente, nós temos as nossas redes sociais. Nós alimentamos as redes sociais, né? Nós temos principalmente o Facebook, o Instagram, PMF Educa, né? E o nosso site. Muito bem. Bom, rapidamente agora para a gente encerrar, você é escritor também, escreveu vários livros, solo e também em parceria, e o rádio foi
tema central em vários deles, né? Tema central, dramas no rádio, falando sobre a radionovela, o que é radioteatro, história do rádio Santa Catarina, caros ouvintes, os 60 anos do rádio. E, recentemente, eu escrevi um livro homenageando uma professora, Uda Gonzaga, a primeira dama do Morro da Caixa. Olha só, que bacana. É sempre bom conversar com alguém que é um admirador, né, do rádio, que é um veículo que esse ano completa 100 anos no Brasil. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. O Educa Floripa fica por aqui, nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal!